Venha comigo em mais uma reflexão pelo Espírito na Palavra. 2 Coríntios capítulo 5, há um versículo central em termos de fama, que é o versículo 17, que diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas há algumas coisas antes e depois deste versículo que eu quero que você considere comigo agora. Primeiro, o versículo 19, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. O Evangelho é uma palavra de reconciliação, que Deus deu aos homens para reconciliá-los em Cristo e que deu aos reconciliados para serem ministros de reconciliação junto àqueles ainda não reconciliados, porque ainda não creram na sua morte e ressurreição com Cristo. E dentro dessa visão, o apóstolo Paulo nos fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo estes tempos em que as pessoas já não estão mais suportando a sã doutrina. Mas mesmo não suportando a sã doutrina mais do que nunca, nós precisamos instar, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, quer pareça ser a melhor hora, quer pareça não ser a melhor hora. Tem gente que passa uma vida inteira orando por pessoas que ama para alcançar uma oportunidade de anunciar o Evangelho a elas e não faz nunca. Talvez essa oração, na verdade, seja uma atitude recuada de fuga, de medo. Há uma crise de inoportunidade. Muitas pessoas passam a sua vida inteira na inoportunidade de anunciar o Evangelho. Muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira sem anunciar o Evangelho. E eu costumo dizer que ninguém dá aquilo que não tem. E eu quero convidar você a derrubar por terra nesse momento aquela palavra que muitas vezes você se escudou nela, muitas vezes alguém falou para você em relação à atitude que você deveria tomar com as pessoas à sua volta que estão explicitamente fora da vontade de Deus, que é aquela palavra do, olha, nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que ser condescendentes, nós temos que ser pacíficos, é pelo amor que nós ganhamos as pessoas, sabe, o evangelho do alisamento, do tapinha nas costas. Na verdade, este não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é assim que nós vemos Jesus Cristo ministrando ali para a samaritana no poço de Jacó, Jesus Cristo sendo incisivo e na medida da autoridade e agressividade que deveria exercer, expulsando os cambistas do templo. Não é assim que nós vemos Paulo repreendendo publicamente a Pedro, que havia tornado-se reprovável por estar agindo como um judaizante. Não é assim que nós vemos Natã, o profeta, diante do rei Davi. Não é assim que nós vemos Elias diante do pecado que graçava por toda a nação de Israel. Não é assim que nós vemos o maior dos homens nascido por ventre de mulher, João Batista. Claro que isso tem um preço. Por repreender a Herodes, por combater a Herodes, por mostrar o pecado de Herodes, ele morreu jovem, morreu cedo, morreu de maneira aparentemente banal. Vemos ele agindo assim também diante dos fariseus e saduceus, aos quais ele chamou de hipócritas, de raça de víboras, melhor dizendo, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
quando eles vinham querendo, como os demais que criam de fato, entrando na fila ser batizados por João Batista, e João Batista os enfrentou dessa maneira. E muitas vezes você tem vivido aí na sua zona de conforto, no meio de familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão indo para o inferno e você não faz nada. Pessoas que supostamente estão diante do altar de Deus porque têm uma religião, porque vão numa igreja, porque professam uma fé, são protestantes, são católicos, e estes são aqueles que a Bíblia os classifica como pessoas que dizem-se irmãos e de fato não o são pelo testemunho que dão ou pela sujeição à idolatria que estão, são alvos evangelísticos nossos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu não vou ler, mas a gente conhece o texto, então vamos só pegar os versículos anteriores ao versículo 17, os 2 versículos anteriores, depois você leia, diz que se um dia conhecemos as pessoas e a Cristo segundo a carne, que é aquele conhecimento intelectual, aquele conhecimento de mensurar as coisas pelo interesse pessoal, agora não conhecemos mais, nem a Cristo, nem as pessoas. Sabe o que significa isso? Que você não pode conhecer o teu irmão, a tua irmã, o teu colega de trabalho, o teu parente, o teu amigo, pela conveniência de um conforto e de um comodismo pessoal, onde você omite-se de anunciar o evangelho da graça porque tem medo de dolorir, de machucar e de ferir, e por conta disto você deixa essa pessoa ir rapidamente para o lago do fogo, que é o destino de todo aquele que não nascer de novo. Não é possível isso. Algum de nós dois está com algum problema de visão espiritual. Porque eu compreendo que eu preciso, acima de todas as coisas, ver as pessoas à minha volta de acordo com a situação espiritual que estão. Se são novas criaturas, o assunto meu com elas é Cristo. Aleluia! Há muito que compartilhar, um ora pelo outro, trocamos muitas considerações a respeito do mover do Espírito de Deus nas nossas vidas, é maravilhoso. Mas se essa pessoa tem religião, você sabe disso. Se é que você também não é um religioso. Você compreende isso. E você deve estar disposto a pagar o preço de João Batista. Porque não é possível que nós utilizemos, e nós estamos usando as pessoas sim, quando nós não anunciamos o pecado na vida delas, aliado à graça. Não adianta anunciar a graça sem apontar o pecado, porque não é esse o modelo bíblico. Não adianta você fingir que prega ou falar filosoficamente, poeticamente, como que supostamente acreditando que crerão. Não crerão se não há quem pregue. E se você não pregou o evangelho completo, você ainda não pregou nada. Você está usando essas pessoas a seu bel prazer, para o seu comodismo, para o seu conforto social, para que não haja conflito, para que você não seja atacado, para que não haja espada na sua vida. Eu não sei o que acontece com você. Ou você tem que acordar, ou você precisa nascer de novo.